Questão 164 do Enem de 2025. O dono de uma embarcação deve partir do ponto P e chegar ao ponto R por meio de dois deslocamentos lineares e navegando a uma velocidade constante. Essa viagem será feita durante toda a noite e, como ele dispõe somente de uma bússola e de um relógio, planejou sua rota da seguinte forma: primeiro, a partir do ponto P, na direção 110 e navegar por 4 horas, alcançando um ponto Q. A partir do ponto Q, na direção 90 e navegar por 2 horas, alcançando o ponto de destino R. No entanto, ao direcionar o barco para o primeiro deslocamento, o fez na direção 340, em vez de 110. Com isso, realizou os seguintes deslocamentos. Primeiro, partiu do ponto P na direção 340 e navegou por 4 horas, alcançando um ponto S. Partiu do ponto S na direção 90 e navegou por 2 horas, alcançando o ponto T. A figura apresenta a bússola, a rota planejada e a rota executada. Bom, então nós temos aí bastante informação para considerar tanto nessa figura quanto nessa bússola, né? Ele ainda continua dizendo, ó, o dono da embarcação só percebeu o equívoco ao chegar ao ponto T. Com isso, agora ele precisa definir a direção e o tempo de navegação que lhe permita, partindo do ponto T, chegar ao ponto de destino R, por meio de uma rota retilínea. Considere 0,64 como uma aproximação para o cosseno de 50. A direção e o tempo aproximado de navegação que o dono da embarcação deve utilizar são, respectivamente. Vamos lá, com calma, fazendo passo a passo aí nessa questão, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é considerar as informações lá do enunciado, tá? Então, ele diz pra gente o seguinte aqui, ó. Ele estava a partir do ponto P, na direção 110 e navegar por 4 horas. Então, o que nós vamos considerar? Ó, de P até Q são 4 horas. Eu sei que 4 horas não é uma unidade aí de medida, né, em relação à quilometragem, à medida de comprimento, mas nós vamos considerar esse 4, porque ele não diz para nós essa distância do P até o Q. Ele diz que são 4 horas, então nós vamos considerar 4, 4 unidades, tá bom? Então, de P a Q, você coloca aqui, ó, 4. Aí depois, vamos lá, do enunciado. Ele diz: a partir do ponto Q na direção 90 e navegar por 2 horas, então até o destino R. Então, de Q até R é 2. E aí ele diz que ao invés dele ter feito isso, ele trocou a rota, né? Então ele sai do P na direção 340 e navega por 4 horas até o S. Então, de P a S também é 4. E aí ele coloca de S até T 2 horas. Então, aqui, de S a T, 2 horas, ok? O que a gente precisa pensar agora? Eu preciso encontrar o deslocamento, porque ele está aqui, ó. Ele está no T, eu preciso que ele chegue no R. Então, a gente vai ter que descobrir esse deslocamento, tá? Então, vamos lá. Olha só. Eu quero que você repare nesse deslocamento que eu vou colocar aqui para você de vermelho. De S até o ponto Q. Esse deslocamento, tá? Você concorda comigo que se eu descobrir de S a Q, eu consequentemente vou descobrir ali de T a R? Por quê? Porque a gente tem ali um quadrilátero. E aí, como os lados eles são paralelos, eles vão ter a mesma medida. Então, eu vou descobrir esse que está de vermelho. Descobri o vermelho, consequentemente, eu já descubro o TR, que é o que nos interessa, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho aí um triângulo. Um triângulo que é um triângulo isósceles. Então, eu tenho um lado 4, outro lado 4 e um lado aqui, ó, X, certo? Que é o lado que eu preciso descobrir. Eu quero que você olhe para este ângulo que eu vou colocar aqui, ó, de rosa, este ângulo aqui, tá? Por que eu tô pedindo para você olhar para este ângulo? Porque eu tenho dois lados conhecidos desse triângulo, eu preciso descobrir o terceiro lado. Se eu tiver esse ângulo, eu consigo usar a lei dos cossenos. Então, ó, lei dos cossenos. Na lei dos cossenos, a gente vai poder relacionar aí esses lados
só que eu preciso de um ângulo, certo? E aí, se a gente for parar para pensar também, ali no enunciado ele deu para a gente cosseno de 50. Então, é uma informação que nós vamos utilizar. Então, é importante aí usar a lei dos cossenos. Como? E primeiro, eu preciso descobrir esse ângulo rosa que está aí, tá? Então, eu quero que você acompanhe comigo o raciocínio. Vamos lá, o que ele falou para a gente lá no enunciado? Volta no enunciado. Ele tinha assim, ó, a partir do ponto P, na direção 110 e navegar por 4 horas, alcançando o ponto Q. Depois, na direção 90, certo? E aí, depois, ele vai para a direção 340. Então, a gente vai olhar aqui a bússola. Olha só. Eu vou considerar aqui o 110. O 110, ele estaria onde, gente? Ele estaria, ó, por aqui, certo? 110. E aí, a gente tem o 90. Então, pensa comigo. De 90 para o 110, você vai andar quanto? Você vai andar 20. Então, aqui, ó, este ângulozinho seria 20. Aqui nós temos o ângulo de 90 graus, só que aí ele bate aonde? Ele ainda vai bater no 340, certo? Então, ó, ele vem daqui, bate aqui no 340. Então, do 90 para o 340, eu também vou andar quanto? 20. Essa aberturinha, né? Então, a gente tem ali de 340 até o ponto zero, ali no ângulo de 90 graus, 20 graus aí nessa abertura, ok? E aí, vamos considerar tudo isso, ó, tudo isso tem quantos graus? 90 mais 20 mais 20. A gente vai ter 130 graus, ok? Então, 130 graus é esse ângulo aqui, ó, que a gente está tentando, né, que a gente estava tentando descobrir. Então, aqui, 130 graus, ângulo rosa. Perfeito. Agora, a gente vai considerar a lei dos cossenos nesse triângulo que está aqui para nós, ó, esse triângulo. Então, o que nós temos aqui nesse triângulo? Eu tenho dois lados, 4, e o ângulo que está na frente do 130, que é x. Então, vamos fazer o seguinte, olha só. Lei dos cossenos. A quadrado igual a b quadrado mais c quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno do ângulo alfa. Então vamos lá. Primeiro, no lugar do A, o cara que está antes da igualdade, você sempre vai colocar o lado que está na frente do ângulo. No caso aqui do nosso triângulo, quem a gente tem, quem está na frente do ângulo de 130 graus é o x. Então aqui vai ficar x ao quadrado e os outros dois lados, tanto faz a ordem, são os outros dois lados que você ainda não utilizou. Então, eu tenho um lado valendo 4, outro lado também valendo 4. Então, fica 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes o cosseno de 130 graus. Ok? Então, vamos lá, olha só. Vou tirar aqui essa setinha. Então, o que nós vamos ter agora? 4 ao quadrado, 16. 4 ao quadrado, 16, menos 2 vezes 4 vezes 4. Então, aqui a gente vai ter 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32, vezes o cosseno de 130 graus. X ao quadrado, 16 mais 16, 32, menos 32, que multiplica o cosseno de 130. Vamos parar e respirar um pouquinho. Então, o que nós temos ali para resolver? O cosseno de 130 graus. Vamos relembrar um pouquinho sobre o ciclo trigonométrico. Então, quando a gente está lá, ó, no ciclo trigonométrico, o que nós vamos ter? Temos o ciclo, tem lá o eixo Y e tem lá o eixo X. O cosseno é o cara que está onde? No eixo X. E aí, se você for parar para pensar, no 130 graus, ele está no segundo quadrante. Então, ele estaria, ó, por aqui. Vamos colocar aqui, 130 graus. Aqui seria 130, ok? O que acontece? Aqui é 130 e aqui é 180. De 180 para 130, a gente anda quantos graus? Você vai ter um arco de abertura de quantos graus? De 50. Então, o que acontece? O 130 graus, ele é simétrico ao arco de 50,
ok? Simétrico. Então, isso significa que o cosseno de 50 ele tem o mesmo valor numérico que o cosseno de 130. Então, eu poderia colocar assim, ó, cosseno de 130, ele equivale ao mesmo valor do cosseno de 50. Só que a gente tem que se preocupar apenas com uma coisinha aí que é extremamente importante, que se você não se preocupar, muda toda a questão. Quando eu estou falando do cosseno, o cosseno ele vai bater em valores ali opostos, não é mesmo? Eu não comecei falando que o cosseno ele está no eixo X. O que acontece? Olha só, o cosseno de 50 ele tem esse resultado aqui, ó, tá vendo? E o cosseno de 130 ele tem esse resultado, tá vendo? Então, eles são simétricos, eles têm o mesmo valor numérico, mas o sinal muda. O cosseno no primeiro quadrante, ele vai ser o quê? Positivo. Mas o cosseno no segundo quadrante, ele é negativo. Então, você pode falar que eles têm o mesmo valor, mas os sinais são diferentes, eles são opostos, na verdade, né? Então, eu coloco que o cosseno de 130, ele é igual a menos o cosseno de 50, tá bom? Agora, só a critério de informação. Se você fosse, se você estivesse calculando o seno, olha o seno é o cara que está no eixo Y. Então, o seno, sim, com certeza, ó, ambos os resultados batem no mesmo ponto. Então, o seno você pode afirmar, com certeza, seno de 130 é igual ao seno de 50. Agora, o cosseno, não, eles são opostos, tá? Eles podem ter o mesmo valor numérico, mas o sinal é oposto, ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui agora na lei dos cossenos, vem e substitui. X ao quadrado, 32 menos 32 vezes, vamos lá, cosseno de 130. Eu sei que ele vai ter o mesmo valor do cosseno de 50. Ele colocou pra gente aqui, ó, que o cosseno de 50 é 0,64. Então eu venho e coloco 0,64. Mas eu não posso esquecer de maneira nenhuma do sinal. Então ele é menos 0,64, ok? Então, x ao quadrado igual a 32, e aí olha a regrinha de sinal. Menos com menos, mais, e aí você vai fazer 32 vezes 0,64. 32 vezes 0,64, nós vamos ter 20 e 48. Então, x ao quadrado, ele vai ser igual a 32 mais 20, 48, 52 e 48. E aí o x, ele é a raiz quadrada de 52 e 48. E aí você deve estar se perguntando, né? Tá, tô lá, tô fazendo a prova, mas como é que eu encontro a raiz desse número? Você vai aproximar os valores com valores que você conhece. E aqui entra uma estratégia que é extremamente importante de se usar no Enem. É você olhar as alternativas e usar as alternativas ao seu favor. Olha as alternativas, vamos lá, a gente está procurando horas aqui, certo? Nas alternativas eu tenho 6 horas, 12, 7 e 7, certo? Vamos lá, deu raiz de 52. Aproxima. Quais são os valores mais aproximados que nós vamos ter? De raízes que você conhece, raízes quadradas. Ó, raiz de 49. Raiz de 49 é quanto? 7, ok? E nós vamos ter quem? A raiz de 64, que vai ser quanto? 8. Você concorda comigo que a raiz de 52 está aqui, ó, tá no meio? Então, o resultado só pode estar entre 7 e 8. Se você olhar nas alternativas, vamos lá, 6 horas. Se você for fazer 6 ao quadrado, vai dar quanto? 36. 12 ao quadrado, 144. Então, você não vai usar nem o 6, nem o 12. Você vai usar quem? 7. Então, não sei qual é o valor exato, nem me interessa saber, mas vai ser aproximadamente quanto? 7. Tudo bem? É o valor que nós vamos utilizar aqui, beleza? Tá? Então, o valor que está entre 7 e 8. Com isso, a gente chega nas alternativas A e B, que a gente vai ter ali entre 7 horas e 15 minutos. Agora, o que nos resta? Descobrir o ângulo, é o que está faltando a gente fazer aí no exercício. Então, olha só. O que eu quero que você perceba? Olha para o nosso triângulozinho aqui, ó. Esse triângulo, certo? Esse triângulo, ele é um triângulo o quê? Isósceles.
Ele tem dois lados iguais. E aí, qual é a característica do triângulo isósceles? Além dele ter dois lados iguais, ele tem os ângulos da base, e a base é o lado que é diferente. Esses ângulos, eles são iguais. Então, se aqui já tem 130 graus, para 180 está faltando quanto? 50. 50 dividido por 2, a gente vai ter 25. Então, esse ângulo é 25 e esse ângulo aqui também é 25. Perfeito. Agora, olha só, considera aqui comigo. Eu vou traçar uma reta auxiliar a partir desse ponto P, aqui, ó, de forma retinha aqui. Ok, vamos lá. Por que eu estou traçando essa reta auxiliar? É a reta que a gente utilizou aqui na bússola, ó. Seria essa mesma reta que eu estou colocando aqui para você, tá? Então, só que ao invés de eu usar lá na bússola, eu estou colocando aqui na figura aí do deslocamento. Eu quero que você enxergue este ângulo de 20 graus que está aparecendo aqui, ó. Vendo? Então, eu tenho este ângulo de 20. Então, esse pedaçozinho aqui nesse triângulo, olha só, eu ia ter que esse pedaço aqui, ó, só esse pedaçozinho. Vale quanto? Esse pedaço vale 20 graus, ok? Então, eu tenho 20 graus. Como eu passei essa reta auxiliar, ela está batendo lá em cima no zero. Olha na bússola. Então, ali vai formar quantos graus? 90 graus. Então, aqui, ó, eu tenho 90 graus. E eu tenho um triângulo, certo? Que eu tenho 90 e 20. Então, 90 graus mais 20 graus que está aqui, eu já tenho 110. Então, 110 para 180. Então, esse ângulo aqui da ponta, ó, ele vale 70. Então, todo esse ângulo aqui vale 70. Mas olha só, esse pedaçozinho aqui, ó, esse pedaço, já não era 25? Então, esse outro pedaço é o que falta para 70. Então, falta para 70, 45. Então, esse pedaçozinho aqui, ó, 45 graus, ok? Agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou passar mais uma reta auxiliar. Na verdade, eu só vou prolongar, porque no final ali do enunciado, ele coloca pra gente que ele estava na direção daquele ponto T, mas a 90 graus. Então, eu só vou prolongar essa reta que está aqui no T, ó. Vamos prolongar ela. Prolongou. Só para você enxergar o seguinte, que a gente vai conseguir fazer aqui, ó, um Z de zorro, né? São retas paralelas, então cortadas aí para uma transversal. Aqui eu consigo fazer, ó, um Z. Vou fazer esse Z de preto. Aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Então, aqui 45 graus, aqui também seria 45. Logo, este ângulo aqui, ó, que é um ângulo que vai nos trazer aí, né, a mudança da rota, este ângulo é um ângulo de 45 graus. Toma cuidado, tá bom? Porque se você olhar nas alternativas, na alternativa B está exatamente 45. E na verdade, este 45 é um ângulo de inclinação, mas ele não é um ângulo que me dá a direção. Você estava a 90 graus. No final de tudo, ele colocou para a gente ali, ó, no último ponto, partindo do ponto S, na direção 90 e navegou por 2 horas, certo? Então você já estava na direção 90. Isso significa, eu já estou a 90 graus. Agora eu vou fazer mais uma mudança de 45. Então eu vou acrescentar esse 45. Então 90 mais 45 vai dar 135. Então a alternativa correta é a alternativa A. Toma cuidado com essas pegadinhas.